pessoal, estamos começando mais um episódio do Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a sua taça e vem com a gente no bate-papo de hoje, porque a gente está recebendo aqui uma convidada que é referência em cozinha de produto e sustentabilidade, né, Manu? É isso aí, Gabi. Ela construiu uma carreira internacional passando por vários países, França, Espanha, Argentina, Nova York, e atualmente é chefe e proprietária dos restaurantes Chu e Futuro Refeitório. Seja muito bem-vinda, Gabriela Barreto. Obrigada. Ó, Bem-vinda, Gabi. Tá aqui. E antes de começar o nosso bate-papo, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, que é @match.gastronômico. É isso aí, Manu. E aproveita e se inscreve também no nosso canal do YouTube. E acompanha também as redes sociais da Gabi. Gabi, fala aí as redes suas, dos restaurantes e por aí vai. A minha é Como Cozinhar Sua Preguiça. E a do Chu é Restaurante Chu. E Futuro Refeitório. Futuro Refeitório. Tá fácil. Ó, Gabi, então a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Você nasceu no interior de São Paulo, não é isso? Em Descalvado? Isso mesmo. E aí, me conta um pouquinho, o que talvez esse mood mais do interior te trouxe em São Paulo e como é que você fez esse match? Não, eu cresci não só no interior, mas eu cresci num sítio, né? Minha mãe e meu pai moravam num sítio fora da cidade, bem campo mesmo, bem natureza. E meu pai, ele era uma pessoa que tinha um pouco de uma vontade meio megalomaníaca de autossustentabilidade. Então a gente tinha muita plantação, muita coisa plantada, tinha vaca, tinha galinha, tinha muita horta, tinha muito bosque, pomar, muita coisa, muita fruta. E acho que eu vim, né, para a gastronomia com esse encantamento da origem, né, de certa forma. Do produto, do ingrediente, né? Então acho que é uma coisa que eu tive acesso desde pequena, com essa, né, ir na horta, arrancar uma cenoura, comer ali na hora. Sempre tive muito isso e acho que a cozinha de produto se manifesta desse jeito, né, na minha vida, porque acho que eu gosto de uma culinária mais simples, que deixa em evidência o produto. Acho que tem muito do interior aí, né, nessa vontade de fazer uma coisa mais simples. E o Chu também, o Chu tem uma coisa meio de casinha, casa do interior, tem um jardim no fundo, então quis preservar esse ar assim de casa da tia, sabe? Que você senta ali pra jantar no jardim, uma coisa assim. Tomar uma. Com certeza. Legal. E Gabi, você trabalhou em diversos países, né? Nova York, Espanha, França, e por aí foi, Argentina. O que foi a experiência mais rica que você trouxe dessa sua jornada internacional pro seu universo de hoje? Ixi, nossa, teve bastante coisa. Mas acho que uma em particular que ficou bem marcada foi uma experiência no País Basco, quando eu fui fazer um estágio na Espanha, que eu cheguei a trabalhar nesse lugar que chama Etxebarri, que é um cara que faz só coisa na brasa. Um amigo teve lá essa semana, inclusive, mandou uma foto. Então, ele ficou encantadíssimo. É maravilhoso. Mas o muito legal que tem é isso. É uma cidade, é um vilarejo muito pequeno e eles plantam tudo lá. Então, eles têm a horta. O pai do chefe costura aquelas pencas de pimenta que secam ali no canto. Aí, com isso, eles fazem a páprica e com a páprica eles fazem o próprio chouriço. Então, é um processo muito artesanal, muito local. Todas as madeiras que ele cozinhava ali, ele usava árvores do local. Então, por exemplo, macieiras, amendoeiros, para tipos de cocções diferentes. Então, eu acho que foi uma experiência muito rica, né, gastronomicamente, mas também como ele integrava o espaço, né, onde ele estava. O Chu tem bastante de brasa, né, Gabi? Você trouxe muita experiência dessa época? Foi um pouco de inspiração para... Foi. Eu acho que foi um pouco antes disso, quando eu trabalhei no restaurante da Paola, ela colocou um forno a lenha lá. E eu comecei a trabalhar nessa praça do forno a lenha e fiquei encantada com trabalhar com fogo. Mas você já tinha trabalhado antes, então para você não foi novidade? Com fogo? Isso. Não, nunca tinha trabalhado com fogo. Foi a primeira vez ali lidando direto com fogo vivo. Então foi a primeira vez. E fiquei encantada, e tanto que na Espanha eu fui atrás de uma experiência que tivesse conectada com o fogo, com uma cozinha mais rústica.
que é alguma coisa que eu gosto muito. Eu acho que traz muito sabor, muita personalidade para a comida, né? A brasa, o defumado. E é mais difícil de controlar, mas ao mesmo tempo é muito primal. Acho que todo mundo gosta daquilo. Né? Não, e é encantador, né? Eu brinco que, às vezes, você sentar de frente pro fogo, assim, é um negócio que traz umas sensações, ou uma paz, ou uma hipnose, que eu não sei o que é, mas o fogo tem alguma coisa, e eu acho que desde a história da humanidade. Né? Acho que é meio atávico, né? Da gente sentar em volta do fogo. Era esse momento de... Momento de sobrevivência, era sobrevivência, era encontro, segurança, o calor. Então, acho que a gente tem, assim, no sangue, nos genes, esse encantamento. E é bonito, né? Eu coloquei no Chu num lugar que dá pra ver bastante, assim, você passa. É sempre uma atração, assim, pras pessoas. Em 2008, você abriu o Chu. E como é que foi a ideia, o ambiente? Como é que você construiu tudo isso para ter o sucesso que hoje o Chu tem? O Chu foi pensado para ser minha casa. Uau! Eu estava morando em Buenos Aires. E aí eu voltei para São Paulo e procurei uma casinha em que eu pudesse morar no andar de cima. Aí eu achei essa casinha em Pinheiros, foi o segundo imóvel que eu visitei. E era perfeita. Porque... a gente está vendo agora algumas imagens. Ela era perfeita porque era o que eu queria. Era uma casinha sem muito intervenção, um sobradinho, bem típico de São Paulo, Pinheiros, aquela coisa comprida. E um jardinzão lá no fundo, com árvore de grume-chama, com um tamarindo. Então, foi esse lugar que... Você se sentiu em casa? Eu literalmente morei lá durante o primeiro ano do restaurante. Eu morava no andar de cima. E a ideia era essa, era fazer um lugar que ficasse muito aconchegante, que as pessoas se sentissem muito à vontade para ficar. Então, tem um pouco de uma desconstrução da pretensão, da gastronomia, e mais para puxar para o lado do conforto. Bem legal. Eu ia entrar um pouco nisso, porque você sempre se dedicou bastante a fazer essa gastronomia de produto, né? Que é uma gastronomia menos pretensiosa. Tirando a origem da sua família, interior, sítio e etc., teve alguma outra inspiração que você pegou e falou, cara, eu vou tirar tudo que eu aprendi de mega técnicas e vou colocar as técnicas raízes, mas para valorizar o ingrediente ou o produto em si? Teve super. Quando eu me formei em letras e depois de formada eu fui fazer cordon bleu em Paris. E lá a gente aprende muita técnica francesa de alta gastronomia. Então é muito detalhe, muito molho, muita pozinho, muitas coisas que eram bem da alta gastronomia, bem complexas, bem complicadas. E quando eu cheguei de volta no Brasil, eu fui trabalhar por acaso do destino no restaurante da Paola. E ela vinha com essa escola, né, mais malmaniana, mais do fogo. E as coisas eram muito simples. Então foi um choque para mim, mas ao mesmo tempo foi um descobrimento, sabe? Eu olhei e falei, isso aqui é muito mais legal. Eu gosto muito mais disso. Do que fazer aquela coisa cheia de espuma, cheia de troços. Misturar e tentar criar, inventar demais, ao invés de usar a essência. Eu gosto da coisa mais simples, sem esconder muito o ingrediente. Eu também me identifico bastante, viu, Gabi? E tem uma parte super importante do seu trabalho, que é a sazonalidade, né? Como é que você se organiza para entender como é que vai ser o cardápio, acompanhar essas mudanças nesses ingredientes? Então... Quando as pessoas me perguntam o que é cozinha de ingrediente, é exatamente isso, né? É que o cardápio, a concepção de cardápio, de prato, ela parte do ingrediente, não da receita. Então, o que você tem naquela época que tá bom? Agora nós estamos em maio, tá começando a época dos cítricos. Então, é a época de tangerina, a época de limão. Aí, a gente pensa em colocar coisas no cardápio com esses produtos, né? Porque eles estão em mais abundância, porque eles estão com melhor qualidade, estão na melhor época deles. E às vezes eles nem têm nas outras épocas do ano, né? Por exemplo, o pêssego. O pêssego a gente só encontra no fim do ano, no verão, quando tá bem quente. E o Brasil, ele é um país muito continental. Então, é fácil conseguir produto o ano inteiro.
porque às vezes vem da Bahia, às vezes vem do Sul, então você tem essa disponibilidade. Então, pra gente marcar as estações é diferente de na Europa e nos Estados Unidos. Até dá um pouco de invejinha, porque eles têm muito marcado, né? É verdade. Outono é aquela coisa de cogumelo, trufa. Aqui é um pouco mais um pouco mais delicado essa mudança. Então, eu acho que vai muito pelo contato e pela conversa diária com os produtores. Os produtores. Né? O que você tem? O que tá bom? E a partir daí, que você entende, como é que você cria a receita, né? Você falou que não é sobre a receita, e sim o ingrediente, Isso. mas né, tem que reestudar. Você estuda quase a gastronomia diariamente, né? Acaba sendo que a gente fica com repertório, né? De algumas coisas que já passaram pelo restaurante em outros momentos. Mas sim, às vezes é uma questão de inventar de novo. E eu acho que, para mim, é muito simples. Porque eu pego um ingrediente que tenha boa qualidade, boa origem. E, se possível, eu jogo ele no fogo. Aí, pronto, já resolvi o problema. Não tem muito mais receita do que isso. Na verdade tem, mas assim, esse é o básico, né? Bom produto, de boa procedência, boa execução. Fogo, bom temperinho ali no final. E Gabi, você também é sócia do Futuro Refeitório, que é uma casa também muito voltada para a sustentabilidade, uma preocupação que vai além só de servir uma boa comida ou ter um ambiente legal. Em qual momento você pensou em, cara, eu preciso incorporar isso dentro do meu negócio, né? Trazer esse viés ou esse ideal para dentro do meu projeto? Você sabe que é por isso que o Futuro chama Futuro, né? Ele tem essa gênese, essa origem, numa ideia de como vai ser o futuro, né? Então, eu acho que eu gosto muito de tudo que se relaciona com alimentação. Então, eu leio muito autores que escrevem sobre comida e, por consequência, muita gente que escreve sobre alimentação. Perfeito. Né? Como que a gente se alimenta e o que é alimentação, qual que é o impacto que a alimentação tem, não só na gente, mas no planeta. Na construção da sociedade e por aí vai. E tá em tudo, tá em tudo. Né? E então, sempre gostei de pensar nesses assuntos. Eu acho que uma das grandes funções, né, dos chefes, dos cozinheiros, é um pouco ser o porta-estandarte de algumas mudanças. Perfeito. Então, eu acho que tem muita gente que... Existe um consenso de que a gente talvez tenha que comer menos proteína de origem animal, porque talvez faz mal para o planeta. Eu acho que... Pode ser verdade, pode não ser, mas eu acho que eu gosto de oferecer para as pessoas a possibilidade delas ficarem felizes comendo com um prato de vegetais. E eu acho que é isso. Eu acho que no futuro a gente vai ter que se adaptar, né? A gente já está tendo que se adaptar. A gente está numa época que tem muita mudança, acontecendo muito rápido. Mudança climática, inclusive, né? Então, você falou que vocês vão atrás de ingredientes, mas tem épocas que tem frutas e legumes, enfim, que não está tendo. E vai mudar completamente. E quando se fala de proteína, pior ainda, né? Quando você pensa, sei lá, aumento peixe, de preço. Uma coisa simples, peixe. Se você for olhar a disponibilidade de peixes há 50 anos atrás, de espécies e tipos de peixe que você conseguia consumir, versus hoje, já mudou completamente, porque a gente tá sumindo com algumas espécies. Tá sumindo com eles e em 50 anos tem um estudo que fala que vai ter mais plástico do que peixe no mar. Então a gente vai ter que comer plástico, talvez, não sei. E boa parte dos peixes já dizem que tem muito plástico dentro. Então, assim, eu acho que é um pouco essa mudança de paradigma, né, de um lugar que oferece bastante comida baseada em plantas, mas também se preocupa com vários outros aspectos. Embalagem, não ter plástico nas embalagens, a gente ter uma cadeia que a gente... Olha o futuro passando aí. É uma fabricona, assim, é um grande galpão. E muito legal, porque no Match Gastronômico, né, a gente fala muito sobre conceito, a experiência. E a experiência do futuro, ela é completamente diferente e inovadora, né? Porque é muito mais sobre a comida, como você fala, o ingrediente, do que a experiência de sentar numa mesa, numa cadeira, enfim, ter aquela coisa mais, talvez... Formal, talvez. Exatamente.
O futuro tem essa cara também de uma alimentação de grandes metrópoles, né? Hoje em dia a gente mudou o nosso jeito de trabalhar, então tem muita gente que trabalha remotamente. Então esse lugar que fica aberto o dia inteiro, para as pessoas poderem fazer reunião, elas se encontram, elas levam o cachorro, elas vão lá almoçar, aí depois já marcam uma reunião, já ficam para tomar um café. Então também tem a ver com esse jeito novo da gente se relacionar com a cidade. Perfeito. E todas essas coisas que acontecem ali, eu queria mostrar que era possível um futuro com comida de verdade, né? Com comida, coisas que a gente faz lá. Então, um pouco disso tudo aqui que a gente faz lá. A gente faz muita coisa lá. A gente torra café, a gente tem padaria, a gente faz nossa granola, fazemos nosso próprio iogurte. Um pão de fermentação natural aqui, inclusive, né, Gabi? Isso, a gente trabalha com uma parte da panificação com fermentação natural, depois tem a parte dos folhados, que é a viennoiserie, né, que é mais uma linha francesa. E vocês trabalham bastante com a fermentação natural. Me conta o que te atraiu nesse método e quais são os principais benefícios dele? A fermentação natural, ela, né, acho que é válido explicar o que é a fermentação natural. A fermentação natural é quando você não coloca nenhum fermento adicionado, né? Você cria ali o próprio fermento baseado nas Microbia, coisas, nos micróbios que estão no ar mesmo, na própria atmosfera. E isso, quando esse pão fermenta, principalmente se ele fermenta durante um tempo longo, ele traz duas principais coisas que eu acho. A primeira, talvez mais importante, é sabor. O pão fica mais saboroso. Perfeito. Com esse tipo de fermentação. Traz um pouquinho de acidez. Isso, talvez, exatamente. Traz uma acidez. E em outro lugar, ele é um pão mais saudável. E eu acho que até quando você consome, ele acaba sendo mais leve de se consumir, Ele tem uma digestão melhor por causa dessa fermentação. Esse processo torna alguns nutrientes mais disponíveis para serem absorvidos. Então, ele realmente é mais saudável. E mais leve. Tem gente que tem um pouco de intolerância a glúten e consegue comer um pão de fermentação natural porque ele passou por esse processo de fermentação longa. Mas, assim, sem dúvida, o sabor é a grande estrela aí. Eu acho que produz um sabor inigualável. Legal. Com certeza. E, Gabi, dentro do nosso setor, muita gente que vai empreender entra de cabeça nesse negócio e normalmente, às vezes, traz alguém da família e se juntam e vão trabalhar juntos num negócio novo dentro do nosso setor. Você é sócia da sua irmã no futuro e tem uma dinâmica de trabalho com ela. Conta pra gente como funciona isso, qual é o papel de cada uma, como é que essa dinâmica... Porque muita gente também diz, né? Trabalhar com família é muito difícil. E vocês se dão super bem, super. A operação é um mega sucesso. Traz algumas dicas aí para quem tá acompanhando a gente. Eu já tinha o Chu, né? Montei o Chu sozinha e quando eu quis fazer o futuro, eu convidei minha irmã para ser minha sócia. Mas eu confesso que eu tive muito medo, assim, porque eu não sabia como ia ser essa dinâmica de trabalho. E, no fim das contas, a gente se dá muito bem porque a gente é muito alinhada em relação aos nossos princípios básicos. Os valores são os mesmos. Os valores são os mesmos. Isso é super importante. É super importante. Então, assim, por mais que tenha coisas que a gente não concorde, e eu fui aprendendo a abrir mão, porque eu sou uma pessoa meio controladora, eu gosto de ter as coisas do meu jeito. Então, eu fui aprendendo a deixar ela fazer as coisas do jeito dela, e ela faz as coisas muito bem. Por exemplo, é ela que cuida de todo o café. Lá no refeitório, a gente tem a parte da torra de café, compra de café verde, seleção de produtor, prova. É um universo enorme, super difícil, é ela que cuida disso. Inclusive, agora ela está lá no Espírito Santo visitando o produtor. Que legal. Então, eu acho que a gente tem essa dinâmica de cada uma meio que cuida de uma coisa. Eu, né, cuido da parte do cardápio, da comida, e tudo que é... Um pouco tudo que é conceito e design de embalagem, do espaço, até da música. Sou eu que cuido e ela cuida da parte do café, cuida da parte das bebidas, dos drinks. Então, a gente tem uma divisão bastante boa. Agora, gerencialmente, a gente faz meio que as duas. De tudo, as duas. Os perrengues normal, a gente né? cuida junto. Passam juntos. Divide os perrengues. E gerir um restaurante, Gabi, tem muitos altos e baixos, né? Você morou em alguns países. Queria saber se essa experiência internacional te trouxe alguns insights que você poderia trazer pra gente.
Sim, eu acho que o principal deles é que é muito diferente, né? Ter um restaurante no Brasil do que lá fora. Isso é uma coisa que me irrita um pouco às vezes quando as pessoas criticam, sabe? Ah, mas eu fui na França e não sei o quê, e o restaurante era ótimo, e só tinha um cara atendendo, e só tinha mulher. Mas assim, toda a cultura é diferente. Sim. O governo é diferente, os incentivos são diferentes. E no Brasil é muito peculiar, assim, a gente tem nossa própria cultura, a gente tem nossas próprias leis, nossas próprias regras. E eu acho que ter um negócio de restaurante, de gastronomia do Brasil é bem desafiador, né? Então, assim, na minha cabeça quem consegue ter um restaurante no Brasil meio que consegue ter em qualquer lugar, porque é muito difícil. Sim. Concordo. Que dica que você então daria para quem quer empreender em um restaurante mais sustentável? Olha, eu acho que é importante olhar. Às vezes a gente pensa em sustentabilidade como uma coisa só, né? Por exemplo, eu vou usar só orgânicos, ou eu vou reciclar todo o lixo. E tem muitas coisas que a gente consegue fazer em várias áreas. Então, por exemplo, reutilizar coisas que se perdem no produto, fazer um aproveitamento integral dos alimentos, mas também pensar nas embalagens, o que você vai colocar, quanto de plástico você vai mandar, né? Tudo isso tem que ser pensado. E a gente, por exemplo, uma coisa que a gente começou a fazer no futuro é comprar as coisas a granel, em grandes quantidades, porque isso também diminui a quantidade de embalagem. Né? Porque às vezes vinha aquele monte de caixa, plástico. Mais vezes, você entra numa prateleira, num estoque seco de um restaurante, tem um monte de saco de sal, um monte de saco de não sei o que, uns saquinhos plástico, de 1 quilo. Tudo embalado em 1 quilo envolto com plástico. Então, também, como a gente também é um refeitório grande, a gente atende muita gente, a gente consegue fazer esses pedidos grandes, então também não ter tanto esse uso de embalagens plásticas. A gente se alinhou para um projeto muito legal, que é o projeto Tão Longe, Tão Perto, que é de vinho, que traz vinho direto do sul do Brasil, umas bombonas de alumínio. Não tem nenhum lixo gerado no processo. Ele vem direto no bombona, a gente engata na torneira, serve vinho na torneira e volta para lá para ser... Bacana. Para botar o refil. É tipo as Coca-Colas que a gente devolvia aí. Lembra de que vidro, né? É uma chopeira de vinho. É muito uma chopeira legal. de vinho. E falando, né, no Chu e no Futuro, eles são irmãos, mas eu queria entender um pouquinho por que você quis lançar o Futuro, o que tem de diferente em cada um, até para quem não conhece, conhecer. Eu acho eles bem diferentes. O Chu é majoritariamente um lugar noturno, romântico. Ele tem uma iluminação bem baixa. Ele é um lugar de ficar muito tempo, de celebrações, de momentos especiais. A última vez que eu fui, eu fiquei acho que umas 4 horas. Foi terrível, você não quer ir embora, você vai ficando e pede outro Você se drink. sente em casa, né? Que é essa experiência. É isso, é do aconchego. Então você vai, tem muita gente que faz proposta de casamento lá, faz Uau, que legal. Celebração de namoro, de casamento. Acho tem um charme muito único. Ele tem essa coisa romântica. O Futuro, e tem a coisa do fogo, né, que eu acho que é muito marcante. O Futuro já é um lugar mais diurno, de pão, de café, mais uma coisa industrial, grande, de grandes encontros. Então, tem umas mesas coletivas, as pessoas se sentam lá, às vezes vão numa mesa de 10, 12, trabalhar. Acho que tem essas diferenças, né, básicas. E o Futuro surgiu um pouco da vontade de eu ter um lugar diurno, né? Em que eu pudesse fazer coisas diurnas, tipo café, que tivesse esse lugar de um pão de fermentação natural, que tudo isso acontecesse ali na vista de todo mundo, né? Que você chegasse lá e tivesse cheiro de pão quentinho saindo do forno, cheiro de café sendo torrado. Tudo isso nasceu da minha vontade na verdade, da minha vontade de comer essas coisas, para falar a verdade. E num ponto nada óbvio, né, Gabi? Você pegou um local que era meio, não sei o que era, um estacionamento. Aquele galpão foi incrível. Foi um achado, né? E que é engraçado, porque acho que 9 em cada 10 pessoas que entrassem ali e falassem, vamos fazer um restaurante, a pessoa ia falar, nem ferrando, não é impossível, você tá louco. E a Gabi foi lá e fez, e é tudo a ver com o Futuro Refeitório. É impressionante. Tudo. Parece que
O imóvel foi construído, né, junto com a marca. Né? É um negócio realmente incrível. É uma proposta de ocupação, né, daquele espaço, né? Foi muito legal. Eu acho que essa é a grande arte dentro do nosso setor, sabia? São as pessoas que conseguem... Porque é muito fácil você pegar e... Vou construir um restaurante. Pega um terreno do zero, tem dinheiro infinito e constrói o que você quiser ali. É maravilhoso, simples. E às vezes dá errado. Contrata um arquiteto. Mas às vezes acho que tem mais chance de dar errado do que no formato que a Gabi fez. Eu acho que a grande arte dentro do nosso segmento é você olhar para um lugar e falar, cara, eu enxergo aqui alguma coisa que ninguém enxergou. Sim. E transforma aquele lugar e ressignifica aquele lugar. Ressignifica. Né? Eu acho que esse é o mais bacana dentro do nosso segmento. É quando a pessoa consegue enxergar ali algo que é inimaginável. Né? Porque eu imagino entrar naquele ponto sem existir o futuro antes. Não, era impossível imaginar o que é. E mesmo para as pessoas que, né, trabalhavam comigo, a minha irmã, elas não entendiam no começo. Elas olhavam e falavam, aqui... Você tem certeza que você está fazendo isso? A gente vai fazer aqui mesmo. Tem certeza? Eu falei, não, vai ficar legal. Acredita em mim. Acredita. O que você acha que está vindo de novidade ou de inovação dentro do nosso setor? Olha, eu acho que uma coisa que vai ser cada vez mais forte é a noção de customização de experiência. Né? E principalmente da comida, porque hoje em dia a gente está vendo como as pessoas estão tomando consciência do o que é bom para elas comerem, o que faz bem, o que faz mal. A gente estava conversando disso agora há pouco, né? Pessoas com intolerâncias, com alergias. Isso há 15, 20 anos atrás era quase inexistente. E era visto até com preconceito, né? Com muito preconceito. Chegou alguém que não come lactose. Nossa, pessoa chata. Fresca, né? Fresca. Hoje em dia é normal, faz parte. Ainda tem um pouco de preconceito. Ainda mais na nossa parte dos cozinheiros, a gente é meio metido. Mas eu acho que essa é uma tendência mesmo, de você oferecer para a pessoa a possibilidade dela customizar ali o que ela pode comer, entendeu? Eu vou comer aqui uma low carb, não tem muito carboidrato, eu preciso de mais proteína. Então, acho que isso é super tendência, porque as pessoas estão mais ligadas. Estão mais atentas. Estão mais atentas, têm mais informação. Muito mais, né? Hoje, com o poder das mídias sociais, você tem acesso a pessoas que talvez você não teria no mundo inteiro falando sobre alguma coisa. Eu acabei de ler aquele livro, né, da Glucose Goddess, que ela fala sobre a glicose. Talvez, enfim, em outros tempos eu nem saberia, nem entenderia. Hoje em dia eu passei a entender um pouquinho mais de glicose na minha vida. Nossa, isso aí tem horas de conversa sobre o que a Coca-Cola e a indústria do açúcar fizeram na nossa dieta nos últimos 100 anos, né? Pois é, até com essa demonização da gordura, né, que teve nos anos 70. Dos ovos, a coisa do medo do colesterol, e tudo virou fat free, e para ter gosto de alguma coisa eles tacaram açúcar. É isso. Foi uma epidemia, e você sabe de onde vem essa origem, né? Na verdade, muitos anos atrás, Harvard começou uma pesquisa sobre o impacto dos alimentos na nossa saúde, principalmente nas doenças, as principais doenças que atacam os seres humanos. E a Coca-Cola foi uma das patrocinadoras da pesquisa com a condição de tirar o açúcar do estudo. E, naturalmente, quando você tira de tudo que você come o açúcar, sobra a gordura de coisa ruim, porque a proteína enfim... E fibra não tem o que dizer, né? Fibra menos ainda. Então, obviamente, a gordura apareceu como vilão, mas o açúcar é infinitamente pior. Mas a gente passou a vida inteira enviesado a olhar para o outro lado, né? Enfim, loucuras da nossa história. Da nossa história. E eu acho que a nutrição, como ciência, ela é meio jovem ainda, entende? Então, assim, a gente ainda está descobrindo muita coisa. Mas é uma mudança muito significativa que aconteceu nessa última geração. Eu me lembro da minha infância de ter uma lata de leite moça aberta na porta da geladeira para você tomar de vez em quando no gargalo. Assim, né? Você fala, isso hoje em dia é um absurdo. Qual criança come um leite moça na lata hoje em dia? Não, com certeza. Minha mãe me dava fruta com caro, sabe? Caro. Nossa, eu tomei caro minha infância inteira. Xarope de milho. É açúcar puro. Total. Da pior qualidade. Da pior qualidade. É isso. Gabi, pra criança ainda. É isso. E conta um pouquinho dos seus próximos passos. Tem algum projeto novo em novidade? O que você está planejando aí? A gente ama spoilers. Olha, eu acho que uma das coisas que eu quero fazer acontecer logo é... Eu estou procurando um caminho para lançar meu segundo livro. Eu tenho um primeiro que chama Como Cozinhar Sua Preguiça, que foi lançado em 2016 pela Melhoramentos. Muito bom. E aí,
eu acho que eu já tenho material para fazer um segundo, né? E foi uma experiência muito incrível ter escrito um livro. Primeiro que eu virei autora, que eu acho que é a coisa mais chique que eu fiz na vida, ser autora. Todo mundo tem que escrever um livro, plantar uma árvore, e acho que é isso, né? E ter abelhas, tô brincando. Eu inventei porque ele tenho abelhas, mas ter um filho, plantar um livro. Ter um filho. As abelhas dão trabalhinho, mas elas são boazinhas. Então, eu acho que o livro é uma das coisas que eu tenho vontade de fazer. E, de resto, assim, sempre vendo o que aparecem de oportunidades, né, para expansão, até do futuro. A gente está sempre estudando aí o que são novos caminhos. É isso aí. Muito legal. Gabi, você acha que tem algum ingrediente secreto para empreender na gastronomia? Eu acho que tem que ter muita resiliência. É a palavra que mais aparece aqui nessa pergunta. É a resposta mais comum. Tem que gostar muito do que faz, porque se não gostar, desiste no meio do caminho. Desiste, não tem porquê, não. É coisa de louco apaixonado. É isso. Agora a gente chegou na hora do nosso programa, que a gente conhece melhor a Gabi, Bate Pronto, que é onde os chefes comem. A gente vai descobrir. Gabi, pedir delivery ou sair para comer? Olha, vou dizer pedir delivery nessa fase da minha vida. Eu tô muito preguiçosa. Te entendo. Tá mais quietinha. Te entendo. Tô mais quietinha. Gabi, o que você não come de jeito nenhum? Eu vou dizer, eu não tomo café ruim, de jeito nenhum. Se tiver café ruim, eu prefiro não tomar. Boa. Doce ou salgado, Gabi? Doce. Doce. É igual a Manu, a formiguinha. Gabi, agora só vale nomes de restaurante. A melhor pizza. Olha, eu gosto muito, eu acho que pra mim a melhor é a pizza da Isa. Que tem. Não conheço. Ela é uma padeira, ela faz pão, mas ela... Você conhece? É ali na Vila Madalena. Ela faz na quinta-feira, quinta, sábado, ela faz pizza e pra mim a melhor massa da cidade. Nossa, tô Vamos curiosíssimo. conhecer. Tô curiosíssimo agora. Vou ter que ir lá na Isa comer uma pizza. Melhor hambúrguer, Gabi? O que a gente mais pede em casa, que as crianças gostam, é burger. Que eu acho que ele é Burger simples, ganha bastante. bem feito, Eu acho ele muito bom. assim. Qualidade, É o simples entrega. bem feito. É o né? simples isso. bem feito. Chega bem, sabe? Não chega todo desmilinguido. Não, e eles têm alguns um ovinho, umas coisinhas assim pra você dar uma brincada, mas a carne é sempre boa, o pãozinho gostoso. É isso. Gosto muito da entrega do burger. O melhor japonês, na sua opinião, Gabi? Eu acho que, enfim, eu tenho um pouco resistência de nomear os melhores, mas eu vou nomear o que eu mais vou, que é também uma coisa familiar da minha família. A gente vai muito no Tanuki, que é o nosso japonês de bairro ali da Vila Madalena também, Legal. que meu filho conhece o nome de todo mundo conhece ele, então é nosso Cantinho da de família, que meu E você marido gosta de culinária japonesa? Faz parte Gosto muito. Legal. Eu sou casada com um descendente que japonês, legal. então a gente vira e mexe também faz família. comida japonesa em casa. Legal. Melhor italiano, na sua opinião? Eu diria que é o Arturito. Muito bom. Não é propriamente italiano, mas acho que tem uma alma italiana ali. Sim. Tem uma Acho que é o Arturito. O melhor árabe, na sua opinião? O melhor árabe. Ó, eu vou falar uma coisa bem específica, tá? Que não é nem árabe, ele é... É árabe dentro desse conceito que a gente usa no Brasil, que é amplo, né? Que inclui sírio, libanês, tudo. Eu gosto muito de comer a esfirra de queijo bastramá da Casa Garabed. Casa Garabed. Em Santana. Muito Não bom. conheço. É um passeio, Muito você vai bom. lá e pede esfirra de queijo com bastramá. Eu já fui, Aí, muito bom. Vou atrás. Você sabe que é delivery super também, hypado lá, né? Então. Mas eu gosto muito de sentar e ficar olhando eles botarem as esfirras no forno, que é um forno a lenha. Super antigo. Lembra suas épocas de De Júlia. julho. E melhor churrascaria, Gabi? Eu acho que, pra mim, também uma coisa do conforto ali perto de casa, Martim Fierro. Que é um restaurante clássico de carnes. Clássico. Muito bom. As carnes são sempre bem feitas, os acompanhamentos gostosos. Legal. Para uma doceira como eu, o melhor restaurante que tem sobremesa. Eu sei. Eu acho que uma das minhas sobremesas favoritas na cidade é a panna cotta do Chiroma.
Eu nunca muito consegui bom. sentar lá, você acredita? Nossa. É muito Sucesso. cheio. Eu É nunca cheio. comi a panacota Então. deles. Aí tem que botar. E é eu muito amo boa. panacota. É então muito boa. Tem que botar na minha lista. Essa é um dos imperdível. doces que eu mais gosto, panacota. Ela é maravilhosa. Botar mais uma pra lista. Aliás, a lista da Gabi agora complicou minha vida, porque Só a nossa cresce. lista é extensa. só A Gabi cresce. vem e já joga um monte de nome novo aqui pra complicar minha vida. Gabi, por último, sua comida favorita? Olha, sem dúvida é massa, macarrão. Eu também. Amo. Assim, se eu tô triste, eu como um E prato onde de você massa. come o macarrão assim? Inesquecível, Ou o que você te leva pra... Eu acho que o meu favorito mesmo é o mais simples possível. É só um macarrão com um pouquinho de queijo, bastante queijo e azeite. Isso assim, é o meu jeito favorito. Uau, amo. Mas não tem erro, né? Bota um bom queijo, um macarrão e um bom azeite, vai estar maravilhoso. É muito bom. Não tem coisa, se ainda botar uma pimentinha do reino ainda, pronto, tá quase um catipé. É, eu ia falar isso. Gabi, chegou o momento panela de pressão. Então, agora a gente quer ouvir de você o que, na sua opinião, é a parte mais desafiadora de empreender na gastronomia. Qual foi o momento mais difícil que você viveu dentro dessa sua história? Eu acho que tem muitas... Enfim, a pandemia foi um momento muito duro para todo mundo, né? Da Todos nós. gastronomia Com certeza. foi muito duro. Foi muito duro vislumbrar o futuro, o que ia acontecer, porque a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar. Então Porque foi... ele foi um momento difícil não só para nós como pessoas que trabalham no setor, mas para nós como seres humanos, né? Porque No a gente geral. não sabia o que ia acontecer. O mundo estava Instável, né? numa suspensão, numa né? incerteza, né? E eu acho que a gente tinha que fazer decisões. Para mim é uma coisa que ficou muito marcada da pandemia, que eu tinha que tomar muitas decisões importantes, muitas vezes todo dia. Então toda hora eu tinha que tomar decisões importantes e que às vezes eram decisões do tipo quem vai vir trabalhar, sabe? Ou essa pessoa que mora longe vai ter que vir de ônibus, ou essa que tem carro, mas ela mora com a avó, sabe? Eram umas coisas que eram muito difíceis, eram umas escolhas que pareciam... Colocava vidas no Muito risco, difíceis, era muito complexo. Então, era muito tenso, assim, esse momento foi muito tenso. Mas eu acho que, de uma maneira geral, né, o Chu tem... Esse ano vai fazer 17 anos. Uau! Então, ao longo desses 17 anos empreendendo, a gente já passou por muitas ondas, né? Muitas. Passou por lei seca, proibição de fumar dentro de restaurante, o advento do Uber, as pessoas pararam de ir de Muitas carro. adequações. Muita coisa aconteceu. Então, eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que ser adaptável e ir um pouco navegando, assim. Boa dica. Bela dica. Gabi, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar sua história e conhecimento e um pouquinho da sua história com o Chu e com o Futuro Refeitório. Obrigada. É isso aí. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço. E pessoal, acompanha a gente nas redes sociais, @med.gastronômico. E se você estiver assistindo pelo YouTube, enfim, tem todos os nossos links para as nossas redes. A gente também tem a entrevista completa com a Gabi no Spotify, então pode acompanhar por lá. Se precisar também, as redes da Gabi vão estar aqui no link da descrição do vídeo. É só seguir e acompanhar tudo que vai ter de novidade. É isso aí. Até a próxima semana que a gente tem muitos sabores do sucesso para descobrir juntos. Beijo, valeu. Beijo, valeu. É isso. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.